Bom dia, paz do Senhor. Vou estar compartilhando algo que Deus pôs no meu coração. Eu quero compartilhar um versículo que nos mostra algo extremamente importante para nossas vidas, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 7, que diz assim: Então disse o Senhor a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e darei os medianitas nas suas mãos. Que o restante se vá cada um para o seu lugar. Amém? Até aí. Bom, esse texto aqui do capítulo 7 do livro de Juízes fala sobre a derrota dos medianitas, né? E se a gente pegar ali o contexto dele, o capítulo anterior, no capítulo 6, nós encontramos o chamado de Gideão, né? Nós conseguimos ver que veio um anjo do Senhor falar com Gideão, falar sobre esse chamado. Ele foi chamado para livrar o povo de Israel dessa opressão dos medianitas, dos inimigos do povo de Israel. E nós vemos claramente, quando Gideão recebe esse chamado do anjo do Senhor, ele questionando a Deus, se Deus é com eles, porque Deus entregou eles na mão dos inimigos, dos medianitas, né? Pergunta por que tudo aquilo sobre nós, sobre eles, né? E o que é feito de todas essas maravilhas? Ele ainda questiona, o que é feito de todas essas maravilhas do passado? Né? Que os antepassados deles, ele tinha visto toda a história do que Deus tinha feito na vida do povo de Israel, né? Desde a saída do Egito, tal, da libertação da escravidão, 400 anos de escravidão, né? E ele questiona, o que é feito de todas as suas maravilhas, né? E nós vemos aqui no contexto desse texto de Juízes, a opressão que o povo de Israel sofria, né, nessa época, né? Por causa dos medianitas. O que eles faziam? O povo de Israel plantavam e os medianitas e os amalequitas juntos iam lá e destruía tudo. Eles eram oprimidos a todo tempo. Eles subiam até Israel com tanta gente que parecia um enxame de gafanhoto, a Bíblia fala. Eles entravam só para destruir mesmo, para destruir tudo que Israel estava plantando, né? Todo o sustento do povo, né? E assim Israel foi se enfraquecendo, ficando enfraquecido a cada dia, né? Começaram a clamar ao Senhor por causa dos inimigos, né? Eles viram que era tanta opressão e começaram a clamar, né? Aí Deus, que Deus faz? Envia um profeta que disse tudo aquilo que tinha feito para o seu povo, né? Só que ele termina dizendo assim, o profeta: Mas não desses ouvidos à minha voz. Ou seja, o profeta veio e falou tudo que Deus tinha feito, né, para o seu povo, mas ele termina dizendo assim, o que Deus é palavra de Deus: Mas não desses ouvido à minha voz. Ou seja, se ele estava passando pela essa situação, era devido a eles não estar escutando a direção de Deus, não estar deixando Deus dirigir a vida deles, né? E voltando um pouco aqui no chamado de Gideão, o Senhor disse, né, para ele, né, através do anjo do Senhor: Vai nesta sua força e livra Israel, né? Aí Gideão questiona, fala: Mas com o que livrarei Israel? Com o que? Como livrarei Israel? E Deus disse: Eu serei contigo. Mas ele faz o quê? Ele pede provas. Fala: Senhor, eu quero que me proves que o Senhor está conosco, que está comigo, né? E muitas vezes nós acabamos agindo igual Gideão. Pedimos provas, mesmo sabendo que Deus é conosco. Também não ouvimos a voz de Deus, mas esquecemos do que Jesus disse. Jesus disse: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Complicado, né? Se Jesus diz que as suas ovelhas escutam a nossa voz, tem algo errado em nossa vida. Não estamos escutando a voz de Deus. Mas vimos que Deus também, ele nos fortalece, né? Nos dá um escape, uma estratégia, né, para vencer o inimigo. No caso deles aqui eram os medianitas. Hoje, para nós, nosso inimigo, muitas vezes a gente fala: o diabo é o nosso inimigo, mas muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nosso coração, que é sujo e enganoso. Mas Deus nos dá o escape e nos dá estratégias para vencer o inimigo. Vamos ter isso sempre em mente. Então vemos aqui, continuando no texto, com 300 homens, Gideão vencendo os medianitas. Por quê? Porque eles venceram porque estava totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. E lembrei de um texto que Jesus diz assim: Sozinho nada podeis fazer. Então quando a gente é dependente de Deus, com certeza tudo fica diferente, tudo muda. Pois não é mais na nossa força, é na força do Senhor. E quando é na força do Senhor, podemos ter certeza que conseguiremos vencer aquilo que nos aflige, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos atrapalha o nosso propósito, né? Mas não podemos duvidar, não podemos estar com dúvida sobre nada. Pelo contrário, temos que ter convicção daquilo que cremos, da fé que temos e da total dependência de Deus.
E vemos aqui no texto, com as estratégias certas, vinda do Senhor, Gideão e seus 300 homens vencendo os seus inimigos. Assim é a nossa vida. Se dermos ouvidos à voz de Deus, seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas temos que não apenas conhecer essa passagem, que fala sobre ser vencedor em Cristo Jesus, mas ter convicção que com Jesus já somos mais que vencedores. E entender que a importância de escutar a voz de Deus, né? De nosso pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e suficiente em nossas vidas. E assim, sem dúvida, venceremos nosso inimigo, seja o diabo, seja nós mesmos, que é a luta maior que temos a todo tempo. É nós mesmos, nosso coração, que é sujo e enganoso. Mas com Jesus somos mais que vencedores, não tenho dúvida. Conseguiremos cumprir nosso propósito, assim, que é o propósito de, assim como Gideão tinha chamado dele, para livrar o povo da opressão medianita, nós temos nosso chamado hoje, e de pregar a todos, ensinando a obedecer o que eu lhes ordenei. Palavras do Senhor Jesus. Assim como Gideão venceu toda a opressão do que o povo de Israel estava passando na mão dos medianitas, nós hoje temos um chamado. Mas esse chamado só vamos conseguir cumprir se realmente formos dependentes somente do poder e da glória do nosso Senhor. A dependência total do nosso Senhor. Amém? E foi isso que Deus fez no meu coração. Essa dependência de Deus tem que ser algo extremamente sempre importante na nossa vida. Entender que não é na nossa força, mas na força do Senhor. Amém? Deus abençoe e um ótimo dia para todos nós.